sobre a aprovação do governo. Pesquisa mostra governo Lula aprovado pela maioria dos brasileiros, mas cresce a reprovação entre os evangélicos. Então, Ari, vamos às cartelas no ar. Primeiro, com a ficha técnica. Pesquisa Quest, realizada de 25 a 27 de fevereiro, em 120 municípios brasileiros, com margem de erro de 2,2%. Muito bem, alguns recortes dessa pesquisa que você vai ver agora. Atenção, a aprovação do trabalho do presidente Lula. Então, é o aprova ou desaprova, Farol? 51% dos brasileiros aprovam o presidente Lula, o trabalho que ele vem fazendo. 46% desaprovam. Certo. E 3% não responderam ou não souberam. 51 a 46. Agora vamos a outro recorte, dessa vez. É esta mesma pergunta feita para o segmento religioso. Olha como fica entre os evangélicos, Ari. O percentual de aprovação cai para 35% apenas entre os evangélicos. Já os que desaprovam o trabalho de Lula sobe para 62%. E os mesmos 3% não responderam ou não souberam. É o maior número de desaprovação no segmento evangélico desde o início deste terceiro mandato do presidente Lula. Agora o recorte entre os católicos. Entre os católicos, Ari Farol. 58% aprovam o trabalho de Lula. 39% desaprovam. E os mesmos 3% não souberam ou não responderam. Veja a diferença entre os católicos, há mais aprovação, inclusive, do que a média geral. Bem ao contrário dos evangélicos. Tem outro recorte que separamos, foi a comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro em fevereiro de 2024. Vamos lá, Ari. 47% dos brasileiros acham que o governo Lula está melhor que o do Bolsonaro. 38% acham que está pior do que o do Bolsonaro. Para 11% dos entrevistados, está tudo a mesma coisa, está tudo igual. E apenas 1,3% não souberam ou não responderam. Estes são os números da pesquisa Quest. Atenção, Franci Teixeira, o que mais lhe chamou a atenção nessa pesquisa? Certamente os auxiliares do presidente Lula, eles têm esse conhecimento de uma piora na avaliação com o público evangélico, tanto que tenta essa aproximação através de alguns ministros, incluindo o ministro piauiense Wellington Dias, porque, infelizmente, a pauta de costumes que a direita, a extrema-direita, vem sempre colocando à tona, muitas vezes até com informações falaciosas, com fake news, atribuindo, por exemplo, defesa da legalização do estupro ao governo do presidente Lula, algo que realmente não é verdade, isso acaba se impactando especialmente nesse segmento dos evangélicos. Então, a desinformação segue se sobressaindo em determinados públicos, porque muitos pastores, alguns pastores, aqueles que estão mais ligados a grupos políticos, permeiam essa imagem da gestão Lula e acaba pegando em determinados grupos, infelizmente. Pois não, Apoliana. Amadeu, e é bom deixar bem claro que essa piora foi uma queda fora da margem de erro, né? Acima da margem de erro, que é de 2,2%, impulsionada pelos evangélicos e no momento em que o presidente foi bastante questionado por esse público por conta daquelas falas em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Então, isso pesou para o presidente da República, tanto que para 60% das pessoas que foram ouvidas nesse levantamento, o presidente exagerou ao falar sobre esse assunto, aquela fala polêmica sobre a ligação com o Holocausto, que o próprio presidente disse não ter citado, mas isso gerou o que o Franci chamou de desinformação nas redes, então isso impactou a queda do presidente nessa avaliação. Uma frase, Apoliana, veja só, a frase do presidente
a gente já ouviu muito o ganha-ganha na política, né? Vamos fazer o ganha-ganha. O presidente Lula inaugurou o perde-perde. É uma frase onde ele não ganhou absolutamente nada, porque do ponto de vista econômico, o Brasil, as relações econômicas com Israel são pequenérrimas. Pouca coisa que o Brasil comercializa com Israel e não ganha nem perde nada, brigando ou fazendo as pazes. E com o mundo também, isso aí não credenciou o presidente Lula como um interlocutor, ao contrário. Quer dizer, e aqui no Brasil, essa pesquisa é bem emblemática da perda que ele teve num segmento importante. Ele inaugurou o perde-perde, Farol. E mexeu com a parte mais sensível do corpo das lideranças evangélicas, o bolso. Quando a Receita Federal desfez aquela medida eleitoreira do ex-presidente Bolsonaro, que isentava os ganhos dos pastores de contribuição previdenciária, de impostos, e livrava as igrejas de dívidas milionárias, quando a Receita Federal, no começo deste ano, disse, não, vai ter que pagar, sim, contribuir com a Previdência igual todo o CLT. Eu disse, isso vai dar M. Isso vai dar M. Mexam com tudo, mas não mexam no dinheiro, não, das lideranças evangélicas. Dito e feito, eu acho que além das falas do presidente Lula, que a Apoliana mencionou muito acertadamente, também os pastores começaram a detonar o presidente a partir do momento que eles passaram a pagar impostos, uma medida que o Bolsonaro tomou ali na campanha, acho que poderia até ter sido questionada, e que hoje o TCU diz que não poderia ter sido tomada, que fere a probidade administrativa. Mas caiu na cabeça do Lula. Caiu na cabeça do Lula. Fala, Alessio. Olha, Amadeu, além desse ponto que o Ari destacou, eu chamo a atenção também para essa fala que ele deu, né, fala polêmica sobre Israel, mas também sobre aquela viralização que se teve daquela cantora gospel que fez ali uma denúncia sobre a ilha de Marajó, que acabou caindo no colo desse público evangélico. E aí o governo foi pressionado, inclusive nas redes sociais foi comentado muito sobre o que o governo estava fazendo, se tinha pelo menos conhecimento. Fizeram um comparativo, já que a ministra Damares, do então governo Bolsonaro, citou por diversas vezes a situação da ilha de Marajó. Então, essas situações acabaram aí também impactando nessa imagem perante ao público evangélico, que foi quem mais se doeu, que foi quem mais se manifestou, inclusive nas redes sociais, cobrando um posicionamento e uma ação efetiva do governo lá na ilha de Marajó. Eu quero me dirigir aqui a meu farol. Fala que eu te escuto. Porque foi lá com este farol, nesse estúdio aí da rádio, que em 2017, na estreia da Rádio Jornal, você lembra disso, Ari? Eu era comentarista, ele me tirou de lá, não sei Depois por quê. você abandonou, sem dar explicações nem nota de esclarecimento. Versões diferentes. E aí eu disse lá com ele o seguinte, ele me perguntou, eu disse, olha, Ari, a eleição, a gente estava em 2017, eu disse, olha, só há 2 brasileiros que conversam com o povo, Lula e Bolsonaro, e eles, se a justiça autorizar o Lula, eles vão disputar a eleição. Você lembra disso, né, Ari? Lembro. Naquele momento, o Lula, nem para as pesquisas, botavam o Lula, porque ele estava não havia preso. perspectiva dele ser Zero. Depois que o Edson Fachin tomou aquela decisão e houve uma E reviravolta. quando foi no começo do ano passado, 2023, o Ari acho que estava no estúdio lá, Consciência Política, com o Ananias, quando eu disse, olha, do mesmo jeito, se deixarem, o Bolsonaro, a questão dele é ser ou não elegível. Se ele estiver elegível, vai ser a mesma disputa daqui a 4 anos. Lula contra Bolsonaro, não tem ninguém que entre para desfazer isso aí. E mais, se Bolsonaro ficar inelegível, o nome que desponta é Michele. O Ari se espantou, disse que isso não acontecia. As pesquisas estão mostrando que sim. Não, eu não disse que não acontecia. Eu disse que não é o melhor nome. Não. Que ele vai perder, o grupo dele vai perder, porque ela tem um teto. E se for o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele fura essa bolha bolsonarista, ele retém os votos bolsonaristas, mas ele avança sobre os votos do centro. Eu não concordo. A Michele é o único nome assim que vai rivalizar, não ganha, mas vai rivalizar com o Lula. E agora eu vou dar mais um passo adiante aqui. Olha, o Brasil vai viver não mais essa questão, daqui para os anos seguintes, não mais a questão da democracia, assim como a gente já vê hoje, a democracia e a ditadura, não. Vamos prestar atenção
no avanço dos movimentos teocráticos. Estou falando isso no dia 6 de março de 2024. A melhor experiência de sabores já chegou a Teresina. É o Empório Fribal. Está de portas abertas e espera por você que gosta de variedade de alimentos e preza por um atendimento de qualidade. Na Empório Fribal, você vai viver uma experiência gastronômica única. São mais de 6.000 itens que vão do melhor tempero ao melhor vinho, passando por frutas, carnes, pães, azeites, chocolates